Com uma popularidade crescente desde o início de sua reputação no século XVIII como o maior conjunto de teatros existentes na América do Norte, a Broadway serviu de palco para inúmeras revoluções no ramo do teatro musical, que não só mudaram as concepções de representatividade de gênero nos espetáculos estadunidenses, como também inspiraram transformações em projetos teatrais em diversos outros pontos do mundo. As principais mudanças começaram em 1918, com o retorno de Lillian Trimber Bradley para os Estados Unidos. Lillian já havia participado da direção de grandes projetos em Moscou, quando retornou para Nova York e passou a contribuir com a produção de The Woman on the Index, obra que mais tarde lhe renderia o cargo de diretora-geral do teatro do Broadway e o título de primeira diretora mulher da Broadway, com cerca de 8 produções dirigidas. Mas apesar do cenário promissor, mesmo depois de tanto tempo, a Broadway ainda enfrenta problemas no quesito de representatividade, apresentando uma linha do tempo particularmente lenta quando relacionada à quebra de paradigmas tradicionais de gêneros perante outras áreas culturais. Mesmo com a ocupação da primeira mulher no cargo de direção em 1918, apenas 80 anos depois, diretoras mulheres tiveram seus trabalhos devidamente reconhecidos na célebre premiação de excelência teatral dos Estados Unidos, o Tony Awards, que nomeou Gary Hines e Julie Taymor como vencedoras na categoria de melhor direção de peça e musical pelas obras The Beauty Queen of Leenane e O Rei Leão. Em relação às premiações mais importantes do teatro musical, uma pesquisa realizada pelo site Townsend Data Stories destacou que o Tony Awards só contou com 92 mulheres premiadas em 50 anos, um número consideravelmente inferior, visto que desde sua estreia em 1947, mais de 500 prêmios já foram distribuídos. Dos 553 profissionais premiados nos últimos 50 anos, apenas 92 eram mulheres, e em musicais recentemente premiados como The Book of Mormon, Hamilton e Waitress, 78% dos vencedores nestas produções eram homens. As informações levantadas pela pesquisa ainda revelam que, apesar de se sustentar em um discurso em prol à diversidade, a Broadway está apenas no começo de realmente apresentar mudanças significativas em relação à oferta de oportunidades para grupos minoritários. Os principais problemas enfrentados pelo ramo giram em torno da ocupação de cargos importantes nas produções da Broadway, como direção e roteiro, que costumam ser predominantemente ocupadas por homens. Um outro levantamento, dessa vez realizado pela Production Pro, apontou que durante maio de 2018 e abril do ano passado, dos 13 musicais produzidos na época, 7 deles não possuíam profissionais mulheres nas áreas de direção, coreografia, roteiro e iluminação. Dessas funções, o número de contribuidoras mulheres presentes em setores como criação e assistência de figurino e cabelo e maquiagem nas produções em cartaz foi muito maior em comparação ao número de diretores e roteiristas do mesmo gênero. Em outros anos, como em 2017 e 2018, quando tínhamos números como 186 diretores e escritores, 63 obras em cartaz e 10 musicais estreando, as mulheres representavam 37% dos principais cargos, enquanto homens representavam 63%. Mas em 2016, o lançamento do musical Waitress, escrito pela atriz Sarah Bareilles, foi encarado pelo público como os primeiros vestígios do que poderia ser uma movimentação em prol ao aumento de visibilidade de mulheres na Broadway, por possuir uma equipe criativa completamente composta por mulheres. Mas ainda se tratando de desigualdade de gênero, a pesquisa realizada pela Production Pro também serviu para esboçar que a disparidade entre homens e mulheres vai além dos bastidores. Em 2019, dos 365 personagens em cima do palco, apenas 32% eram mulheres, enquanto se tratando de personagens não binários, o número era ainda menor, representando apenas 0,27% do total. Por outro lado, há musicais que preferiram se adaptar do que permanecerem reproduzindo velhos padrões da indústria, oferecendo oportunidades para novos talentos e reinventando personagens já conhecidos. Tais ações puderam ser vistas no espetáculo Frozen, que em cartaz desde 2017 na Broadway, trouxe a história já conhecida pela animação da Disney, mas apresentou um diferencial na maneira como seus personagens eram representados, entregando papéis de destaque para atores de diferentes etnias e não se limitando ao gênero para a designação destes. Como exemplo disso, no começo do ano passado, a atriz Ryan Redmond foi a escolhida para dar vida ao personagem Olaf, que até então só havia sido interpretado por homens no musical. Além de Redmond, Aisha Jackson e Kiara Renée também fizeram histórias ao serem as primeiras atrizes negras a interpretarem as irmãs Elsa e Anna no espetáculo. Detalhes que parecem mínimos, mas que caminham para uma grande mudança.